Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Estamos aqui hoje com a Alessandra Dutra, que é psicóloga do esporte. A Alessandra, ela é ex-presidente da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, atuou com o Comitê Olímpico Brasileiro durante 5 Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos, e tem uma longa experiência aí com os esportes eletrônicos, atletas de esporte eletrônico. Então, primeiramente, bem-vinda, Alessandra. E a ideia com você é discutir justamente a respeito da psicologia nos esportes eletrônicos. Ok. Bom, né? Obrigada aí pelo convite, João, mas vamos lá. A Ótimo. psicologia do esporte, né, dos e-sports, como a gente costuma falar, né? Ele chama e-sports porque são várias modalidades que tem dentro do cenário dos jogos eletrônicos, do cenário do esportivo, né? Então, por isso que ele coloca no plural de e, né, de eletrônico e esportes, né? E, mas é uma área muito peculiar, muito nova ainda dentro do mercado enquanto um todo. E assim, tem uma discussão muito grande que se refere a se ele é competitivo, até que ponto que é esporte ou entretenimento. Ainda tem essa discussão, né? Mesmo a gente tendo competições, mesmo a gente estando à frente aí de muitos cenários competitivos dentro das modalidades, ainda existe esse questionamento que agora está ficando um pouquinho mais definido, porque vamos ter os famosos, né, Jogos Olímpicos dos Jogos Eletrônicos. Mas nem todas as modalidades entraram aí, porque ainda há muito preconceito com relação aos jogos eletrônicos. Ainda tem aquela ideia preconcebida de que, por exemplo, jogos de tiro vão fazer pessoas ficarem mais agressivas. E não tem nada a ver, né, uma coisa com a outra, porque quem é viciado em jogos eletrônicos nunca vai chegar a ser um pro player de jogos eletrônicos. Nunca vai conseguir ser um jogador realmente de elite em jogos eletrônicos. E também, se isso afetasse, por exemplo, se a modalidade afetasse a personalidade do indivíduo, ele também não ia conseguir performar, né? Então, eu sempre disse, né, que as pessoas que vão buscar, por exemplo, ser mais agressivas por conta de um jogo eletrônico, é porque esse jogo deu ali para ele um gatilho, assim como qualquer uma outra coisa poderia dar um gatilho para ele poder atuar no próprio transtorno ou desvio de personalidade que a pessoa está apresentando ali, né? Então, são coisas bem diferentes. Ser um jogador de elite, ser a gente chama de pro player, né? Um jogador profissional, de pessoas ligadas ao entretenimento, né? Então, essa é uma coisa. Ótimo. Outra coisa que eu posso falar é que sempre me perguntavam, o que o esportes tem de parecido com o esporte tradicional? Na verdade, eles têm a questão da competição e a imprevisibilidade de quem vai vencer, né? Então, por isso que o esporte é esporte, porque você tem como uma premissa epistemológica a questão da imprevisibilidade para você poder dar o direito de tanto um time quanto o outro vencerem, né? Então, isso é uma coisa que eles têm em comum. Só que eles também têm peculiaridades. São jovens que ainda são. Assim, a diferença do jogo do tradicional para o esportes é que a frustração nos jogos eletrônicos é maior. Eles se aderem mais à questão da frustração. E isso é muito recorrente, porque a cobrança que eles têm é do quanto que a performance deles vai afetar negativamente o time. Um dos Ótimo. grandes estresses que vem para esse, né, é exatamente essa relação que eles vão ter
com os demais. É um meio muito estressante para eles. A questão competitiva, coletiva, enquanto time, para eles é um estresse muito grande. Eles têm uma conexão muito grande, João, com a tela, com aqui. Então, isso faz com que eles não desenvolvam muito bem a inteligência emocional. Então, falta para eles a inteligência emocional, porque tudo para eles é mediado pela tela do computador. Outra coisa que tem muito próximo deles é a mídia, os famosos haters, né? Eu tenho um caso de um jogador agora que está sendo super afetado por conta dos haters, porque não tem filtro, né? Não tem alguém que faça ali uma mediação, tipo, você vai ver isso, você não vai ver isso. Eles dependem da vida midiática, eles dependem do Twitter, do Instagram, principalmente do Twitter, e eles têm uma relação direta com o público. É muito direta mesmo ali. Eles vivem disso, na verdade, né? Talvez eles vivam disso e a diferença para os esportes convencionais é que os fãs deles, as pessoas que acompanham também vivem disso e também estão, né, vamos dizer, tem todas essas ferramentas à disposição aí, né? Exatamente. Então, como eles acabam não tendo uma educação, né, para alguém ali para intermediar e tudo mais, essa relação entre os fãs e eles, tudo que vem pela internet, eles são muito afetados, tanto positivamente quanto negativamente falando. Claro. Legal. E tem, né? Pode falar. Não, pode falar, pode falar. E tem também a questão de ainda tudo é muito novo. Até mesmo os donos das organizações são pessoas muito jovens. Então, ali ainda não, as regras humanizadas ali não existe muito ainda, né? Então, o estresse, a depressão, a ansiedade, ainda são fatores emocionais muito presentes na vida deles, porque eles ainda não têm um gerenciamento melhor, um desenvolvimento melhor da gestão de pessoas. Eles, então, assim, performou bem, ok, não performou, tchau, vamos testar o outro. Então, essa questão da temporalidade que tem nos jogos tradicionais, que você pega uma pessoa, desenvolve a habilidade dela, vai polir a habilidade dela para performar, nos jogos eletrônicos ainda isso não existe, esse conceito. Então, isso gera muita ansiedade. Tipo, se você não performar bem, assim, né, a chance de você ir para o banco, que eles chamam, né, de banco, que é quando você é colocado à venda, é muito grande, muito alto. E isso faz com que isso vira uma fonte de estresse muito alto também para eles. Ótimo. Acho que uma outra diferença que a gente vai ver no esporte eletrônico comparado com o esporte convencional é que o esporte convencional normalmente tem uma limitação mais física, né? Então, um jogador de futebol joga 2 horas, ele tem que descansar, né? Quer dizer, tem que parar, faz parte do processo de recuperação dele. No esporte eletrônico, se você deixar, ele vai passar das 8 da noite, 9, 10, 11, 12, vai chegar até de madrugada jogando, porque ele não tem aquela sensação física de que ele precisa parar, né? Como é que você costuma trabalhar essa questão do momento, cara, para evitar o excesso, cara? Quando que você diria, falar, olha, não, o excesso aqui mais é menos, né? Na verdade, quando a gente vai falar também, uma das diferenças, né, em termos, é que no esporte tradicional você vai ter a noção, o conceito de esforço físico, né? E o esforço físico, a gente já tem todo um protocolo de estudos que vai falar quantas horas você pode se exercitar, treinar, competir, hora de descanso, enfim, tem todo já um protocolo já existente. Nos jogos eletrônicos, esses protocolos, a gente é baseado em desgaste físico. É diferente, né, o conceito. Não de esforço físico, mas de desgaste. Então, esse desgaste, ele é medido no dia a dia deles. Por quê? Porque eles ficam tanto tempo ali no servidor, né, no computador, ali com aquela fotoestimulação, eles treinam ali, eles jogam por ali,
E a forma que eles encontram de se distrair é por ali também, porque eles jogam outros jogos para se distrair, entendeu? Claro. Então, assim, por exemplo, vai, um jogador de CS, o que que ele vai fazer? Ele joga CS, aí chega, terminou a hora dele de competição, a hora dele de treinamento, e tudo mais, ele vai jogar PUBG, sei lá, ele vai jogar Dutch, um outro tipo de jogo para poder se distrair de todo, né, de poder esvaziar a mente diante de toda aquela situação que ele viveu. E a gente está falando, João, de jovens adolescentes, assim, de jovens adultos. Não são adultos ainda, estão em formação. Então, a gente está falando de rapazes de 17, muitas vezes 16, 17 anos quando está no academy, a 24, 25 anos de idade. Ótimo. Legal. Você falou um pouco sobre a ansiedade. Já é bem sabido que o excesso de tela, isso para qualquer criança, gera ansiedade, né? Sim, sim. Existe uma campanha muito forte da Sociedade Brasileira de Pediatria, das sociedades médicas, buscando evitar o excesso de tela, principalmente para todas as pessoas, mas especialmente entre os jovens, né? Sim. Ah, Como é que você vê isso em relação aos esportes eletrônicos? Porque para ela estar performando com 17 anos, ela tem que estar vindo num processo de, vamos dizer, de jogo regular há bastante tempo, né? Uhum. Olha, o que eu trabalho com eles, assim, João, eu faço um trabalho com eles de psicoeducação. Então, porque eu falo assim, ó, vocês querem isso para a vida de vocês? A gente começa a trabalhar muito em cima do propósito de vida deles, do sonho deles, do quanto, da gana que eles têm de vencer ou não, do quanto que eles querem melhorar, o quanto eles querem ser vistos como pessoas dentro da área de performance. E se é isso, o, como que eles têm que se comprometer com o autocuidado, né? Então, a questão da higiene do sono, alimentação, exercício físico, treinamento neurocognitivo, falar sobre as emoções, tudo isso está num pacote que o psicólogo precisa trabalhar com esses jogadores, entendeu? Eles são muito imediatistas. Eles têm tudo para eles, assim, eles resolvem de uma maneira é, muito relacionada, eles estão muito ligados à recompensa imediata. E isso está vindo muito em encontro, não somente das necessidades dos jogos eletrônicos, como da vida também. Está vindo muito isso, assim. Então, eles têm muita manifestação ainda de ansiedade, muita manifestação quando vão para o esgotamento físico e mental, eles acabam desenvolvendo também quadros depressivos importantes por conta desse esgotamento. E muitas vezes, assim, aqui a gente está fazendo um trabalho de eles começarem a reconhecer, tem que começar a entender o que é uma exigência da performance, quer dizer, exigir deles sair da zona de conforto para poder performar mais, e quando está beirando a ser uma coisa que já está agredindo o organismo deles. Eles não têm muito essa noção. E é isso que a gente trabalha, a consciência desse momento, né? Então, porque para eles estão numa época da vida que eles podem tudo. Só que vai pagar lá na frente também, né? E isso é uma coisa muito... Aí, desculpa, a minha Siri aqui acabou de abrir, por isso que eu me atrapalhei aqui com você. Não, Então, eles podem tudo. E aí a gente começa a falar assim, opa, peraí, vocês não podem tudo. Porque, ó, e eles também, além de poder tudo, eles não percebem os estados alterados emocionais e de exaustão também. Eles vão só vivendo, sem parar. Então, o que a gente faz na psicologia é fazer com que eles parem e percebam. Fala, ó, e perceba a cada momento. Fala, o que você está sentindo hoje? Tem muitas pessoas que falam, não sei. Não sei o que eu estou sentindo. Então, essa psicoeducação, fazer com que eles aprendam a reconhecer sensações, emoções, reconhecer, trabalhar em cima de estabelecimento de metas,
trabalhar em cima daquilo que é o conceito de performance, tudo isso está dentro desse processo que o psicólogo trabalha com eles. Gerenciamento de respiração, administração de tempo, quer dizer, tanta coisa que você tem que... É um conjunto de habilidades que eles têm, um pacote, né, que eles precisam ter para poder falar que eles estão fazendo num campo de performance, um campo de alta performance. É um conjunto de coisas que separa isso do entretenimento, da onde eles vieram. Muitas vezes até eu falo, João, para eles assim, vocês não estão mais em casa de pijama falando, já vou, mãe. Não, vem jantar, já vou, mãe. Não, hoje vocês vivem disso, isso hoje é profissão de vocês. Então, querendo ou não querendo, vocês vão ter que treinar, vocês vão ter que performar. Mas como que nós vamos fazer isso? Ajudando vocês a administrar situações de saúde mental. Performance, João, nunca foi saúde mental. Nunca Nenhum foi. esporte, né? Nenhum esporte, nem no eSports. Mas onde vai morar uma intersecção, onde eles vão aprender a se autoconhecer através da performance, entendeu? Então, é isso que eu trabalho muito com eles, assim, de fazer eles entenderem esse reconhecimento, onde mora esse limite. Porque eles também estão em fase de desenvolvimento humano, eles também estão se autoconhecendo nesse processo todo. Ótimo. Bom, você falou muito até aqui de todo um trabalho que é feito de gerenciamento de saúde mental para tentar otimizar a condição desses atletas para que eles possam performar da melhor forma possível, né? Agora, existem ações da psicologia que estão envolvidas com o jogo em si, né? Quer dizer, por exemplo, você manter a concentração, evitar que você comece a pensar, por exemplo, no prêmio, no resultado, como um jogador de futebol que vai bater um pênalti numa Copa do Mundo e tá ali sem saber, entendendo a importância daquele gol ou do erro daquele gol, né? Sim. No esporte eletrônico é a mesma coisa, ele está ali num combate, de repente ele leva um golpe e aquilo pode comprometer o estado emocional dele e fazer com que ele perca a concentração e perca o jogo, né? De que forma que você atua com eles para esses momentos de jogo mesmo? Eu gosto de fazer um mapeamento com eles mais combativo, né? Nessa parte, a gente faz jogo a jogo. Porque como eles são muito sensíveis à frustração, eles ficam medindo muito o adversário, tipo, esse time é bom, esse time é ruim. Esse time é bom, então vai dar tudo certo. Esse time é ruim, e não é assim que funciona. Eu falei, olha, isso daí é muito amador. Vocês têm que começar a ver onde moram as habilidades de vocês. Gosto muito de marcar a identidade do time. O time precisa ter uma identidade, né? O que o destaca em termos de habilidade, como que eles querem ser vistos quando a mídia os cita ou veem, como que eles querem ser vistos pelos outros adversários, enfim. Então, eu gosto muito de marcar essa questão da identidade deles e trabalhar realmente com a questão da concentração deles, né? Então, a gente fez muito treinamento mental, só que cada um tem a sua especificidade. Tem um que é mais hiperativo, tem outro que tem mais déficit de atenção, tem outro que trabalha muito melhor pela visualização, tem outros que trabalham muito melhor pela audição. Então, como é que eu gosto de montar, às vezes, um programinha especial para cada um, né? Geralmente são de 3, que nem na Rocket League, são 3 jogadores, e a maioria das outras modalidades são 5. Então, a gente consegue montar um programinha ali, que eles têm que se dedicar pelo menos uma horinha ali de treino, né? Às vezes meia hora, 15 minutos, porque eles não têm muita paciência para intervenções muito longas, isso de qualquer natureza. E vai trabalhando essa habilidade individual que vai sendo desenvolvida em prol do time, que é diferente dos times tradicionais, que a gente já começa a trabalhar conceito de grupo. Eles não, até pela própria lógica do jogo, a habilidade individual conta muito, conta demais.
E aí, então, eles têm que aprender a somar essas habilidades para poder se transformar numa identidade de time. Então, eu gosto de trabalhar jogo a jogo. Por exemplo, hoje, ontem a gente trabalhou que eles tinham um jogo com o time da ótica que eu trabalho, né? Hoje eles iam ter um outro jogo valendo a semifinal, quer dizer, quem perder vai embora desse campeonato. E então a gente vai trabalhando, ó, como que vocês estão? Ah, estou me sentindo assim, assado, o que esse jogo precisa? Então eu vou fazendo perguntas. O que esse jogo precisa de vocês? Como que é o outro time? Então eles vão aprendendo a analisar e não a julgar o outro time, não se julgar e julgar o adversário. Então eu gosto muito de fazer o que eu chamo de uma análise mais combativa da competição. E isso ajuda muito eles conseguirem o quê? Ferramentas para aumentar blindagem, para evitar pensamentos mais intrusivos. Então a gente vai trabalhando toda uma coreografia nesse sentido, entendeu? Ótimo. Alessandra, acho que legal, acho que deu para entender bem um pouco essa atuação aí dentro do esporte eletrônico, seja na competição, seja fora da competição. E no fundo, acho que trouxe um pouco de esclarecimento para quem talvez não entenda tanto disso, mas que no fundo a gente vê muito do que você falou, é o que a gente estuda dentro do esporte convencional, né? Quer dizer, é a questão de gerenciamento de rotina, é a questão de déficit de atenção durante um evento, desvio de atenção, né? Saber quando que é o momento de fazer, quando que é o momento de parar, claro que com as suas peculiaridades, e aí, de fato, é uma coisa que só conhecendo o dia a dia que vai poder É, trabalhar isso, né? o coração dos jogos eletrônicos está na comunicação. Então, eles precisam ter uma comunicação muito efetiva e os demais interlocutores entender muito rápido aquela comunicação, porque o jogo é muito rápido. Então, às vezes, João, até a palavra é cortada, sabe? Tipo, sei lá, então aqui ele vai falar esquerda, A, B. Então, porque é muito... E tem toda uma tática envolvida, porque são muitos mapas, por exemplo, para eles jogarem. Eles têm que estudar. Para o campeonato passado, foram 90 mapas de estudos, tiveram que né, se revisitar e treinar em 90 mapas. Então, você guardar estratégias de 90 mapas ali, né, é muita coisa. Sem dúvidas. Alessandra, legal. Obrigado pela disponibilidade. Acho que foi bem proveitosa essa discussão. Espero contar com você em outras discussões. Claro, fico à sua disposição, João. Obrigado mais uma vez. Até mais.